Mais uma vez, nós estamos aqui no DG Studio Carralcast, o podcast da influência cristã. Hoje, no nosso 15º episódio, estamos alegres porque estamos mais uma vez juntamente com vocês aí do outro lado da tela que nos acompanham aqui. É uma alegria imensa estar com vocês, compartilhar conteúdos que inspiram e são relevantes para a minha e para a sua vida. Estou mais uma vez juntamente com meu parceiro, Alan Nascimento, juntamente com meu parceiro, Felipe Romero. É isso aí, galera. Ó, 15º episódio, né, Alan? Chegamos lá. É importante lembrar isso. 15º episódio. É bastante coisa, gente. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando, seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o TikTok também, o nosso YouTube aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, que isso ajuda muito para que o nosso conteúdo seja cada vez mais expandido e que mais pessoas tenham acesso, né, aos papos que nós temos aqui, que têm sido papos muito edificantes, tem Sem dúvida. Ensinado muito para a gente, né? A gente tem a premissa de trazer pessoas melhores que nós em diversas áreas, né? Então, eu tenho certeza que vai abençoar também a sua vida. Então, curta, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu primo e vamos embora nessa com a gente. É isso aí, o recado tá dado, hein? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E aproveitando, compartilhe esse conteúdo aí com mais 10, 15, 20 pessoas para a gente poder espalhar essa mensagem para todo mundo, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem alguns recadinhos antes da gente rodar a vinheta. O primeiro recadinho é para você, que quer ser o nosso parceiro, quer associar a sua marca, o seu negócio, né, a sua pessoa ao Carralcast. Você pode fazer isso nos mandando um direct através do nosso Instagram, que é @Carralcast. Lá você manda uma mensagem dizendo quero ser parceiro. E a gente vai poder te dar todas as informações e será uma alegria poder caminhar e crescer juntamente com vocês. Felipe estava falando aqui agora há pouco nos bastidores sobre um movimento que a gente vai fazer. Então, se prepara, o Carralcast vai se tornar um movimento e com certeza pessoas, as que estão aqui com a gente, convidadas nessa noite, outras pessoas que já passaram por aqui, serão as primeiras a estarem com a gente nesse movimento e com certeza vai glorificar e apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Então, fica ligado aí, não perca o foco, esteja com a gente todo o tempo aí para você poder acompanhar e participar, construir aquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que Deus colocou no nosso coração quanto igreja. É isso? É isso. Recado dado? Recado dado. Então vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí. Estamos de volta no Carralcast, o podcast da influência cristã, e é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite especial. Estamos recebendo duas amigas profissionais que têm sido relevantes nas áreas que Deus plantou elas, e é por isso que elas estão aqui, Felipe. Exatamente. Né? Fazendo cumprir o propósito do Carralcast, né? Sim, com que é inspirar as pessoas que estão do outro lado da tela. Mas sem mais delongas, estão conosco aqui nessa noite a Brenda e a Fran, mas nós vamos deixar com que elas se apresentem melhor. Falei o primeiro nome, mas eu quero que vocês se apresentem melhor. Elas estão acostumadas a gravar, né? Hoje. Eu tô vendo ali, tava olhando ali. Realmente, eu tô acostumada a ficar por trás das câmeras, não ficar pela frente das câmeras, dá um nervosismo. Eu sou a Brenda, tenho 26 anos, eu sou storymaker, videomaker mobile também e editora de vídeo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui e espero poder agregar na audiência de vocês. Eu sou Fran Almeida, sou fotógrafa, tenho 32 anos e atuo pouco tempo, mas tenho dedicado afinco para entregar sempre o melhor. Que legal, né? Duas jovens mulheres que estão sendo relevantes, inspirando dezenas de pessoas. A gente acompanha ali as redes sociais de vocês e a gente percebe o quanto o trabalho de vocês tem alcançado pessoas, entregado conteúdo relevante e certamente inspirado pessoas. E é exatamente por esse motivo que vocês foram convidados para compartilhar a história de vocês aqui juntamente com a gente e para nossa audiência também. Mas vamos lá, né, Felipe? O que a gente queria de começo ouvir de vocês um pouquinho da história de vida, a história com relação ao Evangelho, se vocês nasceram em berço cristão, se vocês se converteram, em que momento se deu essa conversão. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre isso e a gente deixa fluir aí a conversa aí. Vou tentar resumir, tá? Porque eu gosto de falar bastante. À vontade.
Eu me converti, acho que por volta dos 12 anos, né? Eu fui para aqueles encontros com Deus, sabe? No terceiro dia você se batiza. Confesso que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas fiz. E foi a melhor decisão da minha vida. Só que depois disso eu acabei me tornando uma pessoa muito inconstante. Então, uma hora eu estava na igreja, outra hora eu estava fora da igreja. Antes de ser fotógrafa também, eu trabalhei durante 11 anos na área da saúde. Teve uma clínica assim específico que por onde eu passei, que foi basicamente uma faculdade para mim, onde acho que forjou a pessoa que eu sou hoje. O meu ex-patrão não era cristão, mas assim, eu via que ele dedicava, sabe? Era como se ele visse algo em mim que eu não conseguia ver. E eu era muito nova, eu entrei nessa clínica, eu tinha 17 anos. Nossa. E assim, foi basicamente uma escola, né? Foi uma faculdade ali para mim, só que ele era ex-militar, então imagina o tipo de escola que foi, né? Bem delicada, bem disciplinada. Então, nessa inconstância toda, você citou um versículo, né, que é sobre tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Então, no meio de toda essa inconstância aí, esse versículo ele veio de encontro à minha vida. E tudo começou a mudar quando tudo que eu fazia, você é contratado por uma coisa e aí você acaba fazendo várias coisas. Então, tudo que eu ia fazer, eu lembrava desse versículo, sabe? E aí as coisas começaram a mudar, e a mudar, e a mudar na minha vida. Dentro dessa área que eu trabalhava, eu tive o contato com a fotografia, mas simplesmente só entregavam uma câmera na minha mão, vai lá e faz, e eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo. Né? Então, dentro da odontologia, só existia uma opção para crescer, que era fazer a faculdade de odontologia. Sim. Só que na época eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade de odontologia. Então, eu pensei, vou procurar algum curso aqui, pelo menos eu me especializo e tento, sei lá, crescer um pouquinho que se quer. Tá, fiz o curso, melhorei na fotografia, e aí existe um evento em São Vicente, que é a Semana Jovem, que é dentro do ministério em que nós estamos. Na época, trabalhando com Jatobá, era o Caleb que estava lá. E aí ele me chamou, falou, Fran, vou fotografar na Semana Jovem, você quer ir comigo? Você faz as fotos e eu faço os vídeos? Eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu fui fazer as fotos. E aí, no primeiro dia, ele soltou as fotos, a galera amou. Segundo dia ele soltou as fotos, a galera surtando nos comentários e eu surtando do outro lado, né? No terceiro dia, você nem tinha soltado as fotos, já estavam pedindo as fotos. Exatamente, foi exatamente isso. E no quarto dia, a mesma coisa. Só que antes disso, também eu já estava procurando sair dessa área. Por quê? Porque eu queria crescer, não estava indo, e eu comecei a estudar várias coisas no meio disso. E aí tá, aí quinto dia, sexto dia, sétimo dia, no último dia, no fechamento da Semana Jovem, chega uma amiga minha para mim e fala bem assim, olha, tem uma pessoa ali que tá perguntando se você faz casamento no civil. Eu não tinha nem câmera na época. Pela fé eu faço. Foi exatamente isso. Eu falei, faço? Claro que pode falar para ela que eu faço. Pega meu telefone aqui, não tinha nem contato profissional na época, dei meu contato pessoal. E aí as coisas elas começaram a acontecer. E aí surgiu o convite para ir fotografar na sede, onde eu estou hoje. Também não sabia absolutamente nada, fui pela fé. E permaneço até hoje pela fé. E tudo que acontece na minha vida hoje é por fé. É isso aí. Isso é uma grande lição já, né? Exato, exatamente. Sobre fé. E a Brenda? Eu cresci na Assembleia de Deus do Céu de Santos, da Náutica 3. Assim, desde que eu me entendo por gente, ali foi minha primeira congregação. Só que eu sempre me identificando e o Senhor trabalhando comigo na questão da música, né? Então, desde a minha infância, eu participei do grupo de louvor da igreja e tudo. Só que eu ainda não me formei na escola, mas eu não conseguia me encontrar em qual área que eu precisava seguir, né? E eu já no louvor, inserida no louvor, até que na escola eu recebi o convite para poder participar de um teste, para participar de um curso de audiovisual, de cinema, para jovens de baixa renda, que é o Instituto Querô. E aí eu falei, minha mãe não tem condições de me levar para curso durante os dias de semana, né? Mas eu vou me inscrever, né? Vai que eu passo. E aí eu me inscrevi, as perguntas para poder se inscrever no curso eram baseadas em filmes. Se você tivesse a oportunidade de fazer um filme hoje, qual você faria? Eu, um musical. Tipo, qualquer coisa assim nesse sentido. Tudo envolvendo a música, mas engraçado. Quantos anos, mais ou menos?
Já tinha uns 17. 17 anos. Uns 15, 16 por aí. Há pouco tempo atrás. E aí eu lembro que eu fiz a minha inscrição e tal, e até esqueci, né? Encontrei minha mãe que eu tinha feito a inscrição, porque eles iam nas escolas, né? Eles vão nas escolas, eles buscam os jovens que têm interesse de participar do curso. Sim. E aí eu esqueci que eu tinha feito a inscrição. Aí deu 2 dias depois, eu recebi ligação da tutora, falando que eu passei, e que o curso ele fornecia um cartão de ônibus para você, que eles pagam a passagem para você estar no curso, porque é para jovens de baixa renda. Então eu tinha auxílio com assistente social, assim, é um curso que te dá suporte para a galera de baixa renda para poder entender e aprender o audiovisual. Então, participei desse curso e me formei em 2014, tinha 15 anos já. E com 15 anos já participei, já fui diretora de fotografia de um curta-metragem de ficção. Legal. E depois disso eu participei de outros curtas-metragens, participei da produção do longa-metragem Sócrates, que foi o que ganhou o Oscar também. Peraí, gente, não sei se é Oscar ou certo, eu me confundi agora. Mas ganhou muitas premiações. E eu fiz amizade com os meus amigos do Quero, são produtores audiovisuais, inclusive um ganhou o Oscar do filme com a Fernanda Torres, ele é videomaker, o Paçoca, e minhas amigas são produtoras audiovisuais também, são cristãs algumas, que atuam nessa área também, da produção audiovisual também, pessoas cristãs, e é muito legal tá ser inserida nesse meio. E como eu cheguei, como eu fui parar na igreja, no audiovisual dentro da igreja, foi uma coisa assim bem inesperada, né? Porque eu já estava dentro do audiovisual, mas numa área secular, né? Eu não estava dentro da igreja. Então, eu sempre trabalhei como social media, também em alguns outros lugares, que depois que fiz a produção do audiovisual, eu me identifiquei como story maker quando eu morava em Curitiba. Eu fiz algumas participações em acompanhamento de eventos em tempo real também, mas naquela época não era o nome story maker. Isso. E aí, eu indo em um emprego para outro, assim, o tempo foi passando. Eu saí de uma área que eu era da social media também. Eu fazia parte de um hortifruti na produção da rede social do Hortifruti. E aí eu saí. E nisso que eu saí, porque Deus mandou sair desse emprego. E foi muito engraçado, porque o Senhor falou assim, é hora de você sair. Eu falei, não, mas esse emprego aqui tá tão bom, eu tô recebendo muito bem. Aí o Espírito Santo falou assim, você é dependente de mim, você vai sair desse emprego. E eu me emociono porque o Espírito Santo, ele me conduz a viver a dependência dele. E quando eu entendi que o meu propósito tá alinhado com o que o Espírito Santo quer, isso flui. E até minha casa é beneficiada, porque eu estou de acordo com o propósito do Senhor. E quando eu saí, também na Semana Jovem, eu vi que o Caleb, ele tava fotografando e fazendo stories ao mesmo tempo. E aí, quando foi no dia seguinte, eu falei, Caleb, você quer ajuda? Porque eu também faço. Pô, eu era do Quero. Ele, eu sei que tu é do Quero. A gente tinha amigos em comum também. E ele, pô, beleza. E aí, de eu ter saído desse emprego e eu me prontifiquei para poder servir a igreja, abriu portas. E foi quando eu trabalhei lá na área política, até também com o Jatobá. E as portas foram abertas. E hoje eu tô aqui com a Fran. A gente conversou sobre os nossos propósitos que estavam alinhados. Hoje a gente tá aqui. Legal. É muito bom, foi bom. Fez muito bem a gente ter ouvido a voz do Senhor. Muito bom, muito bom. O Deus que une propósitos. Você vê. E é legal porque são dois contextos diferentes de como elas estão inseridas no contexto da igreja, em servir e tudo mais. A Fran veio de uma outra profissão, né, de uma outra área e impulsionada pela igreja. A gente comenta bastante isso aqui. Falamos, né? Até nos bastidores sobre isso. Muitas das profissões, do que o pessoal leva como profissão, surge na igreja, né? A igreja gera bastante músico, a área de mídia, fotografia, enfim, a gente vê as pessoas tornando o serviço profissão, né? Sim. E a Brenda não, a Brenda já trabalhava com audiovisual e veio servir na igreja direcionada pelo Espírito Santo. E aí, o Alan até comentou quando foi que Deus uniu assim o propósito de vocês e falou, vamos abrir uma empresa.
Porque a gente até comentou também no último episódio que a área de fotografia, enfim, o audiovisual como um todo, é uma área jovem, né? Que os jovens hoje estão tomando conta do mercado. Porque eu até comentei, fotografia para mim, antigamente, antes de eu até me converter também, era ir lá no estúdio do cara tirar foto pro documento, né? Hoje não, hoje eu tenho contato com fotografia, com vídeo e tudo, porque a gente tem informação muito rápido. E quando que Deus uniu assim vocês e falou, ó, vamos abrir uma empresa, vamos empreender, né? Jovens empreendedoras. Desculpa te interromper, eu tenho uma particularidade que eu não lembro se eu te contei isso, mas no congresso, né, que acontece na sede, geralmente as regiões, elas se unem, geralmente os midianitas, eles levam suas câmeras, celulares, e era muito recente para mim, eu estava ali recente, contratada, eu tinha acabado de sair do CLT, eu tinha largado tudo e estava ali. Então, assim, a sede era meu emprego. Sim. Então, quando eu ouvi ali aquela galera e a Brenda tava ali com a câmera dela, tipo, aquilo me assustou e eu pensei, meu Deus do céu. Nossa, e a impressão que eu tinha era, nossa, uma fotógrafa da sede. Entendi. Mas dentro de mim eu tava, meu Deus, essa menina vai roubar meu emprego. Mal sabia ela. E aí foi isso. O primeiro contato foi esse. Logo depois surgiu a oportunidade de trabalhar junto com ela no Jatobá, porque eu estava indo para substituir ela, que ela ia sair de licença. Porque eu estava grávida. É verdade, verdade. Mas antes, eu fiquei na liderança de mídia da Uma em São Vicente. Então, eu estava sozinha, né? E a Semana Jovem assim, são cultos. São 7 cultos na semana, não sei se ainda é 7, né? É. Então, cada dia de culto é em um local, é uma igreja da região. Itinerante, né? Isso. E tinha cultos que, tipo assim, era a maior correria. Eu falei, eu preciso de ajuda pra fotografar e fazer stories, né? E também planejar a postagem. Então, eu fiz, tipo, que um formulário, um processo seletivo pra chamar os jovens pra poder participar, pra servir a igreja também. Aí a Fran se candidatou, foi a primeira. Eu falei, gente, a Fran, fotógrafa, também vai querer servir na mídia. Eu falei, nossa, ela também vai. A Fran da sede? A Fran da sede vai servir comigo. E foi, ela ficou na fotografia e eu fiquei produzindo os vídeos, né, e Story Maker na Semana Jovem. Aí foi quando a gente teve mais esse contato. Aí depois a gente foi junto lá com o Jatobá. Né? Isso, aí a gente ficou lá no Jatobá. E aí, como eu já estava na sede, só que a gente não tinha muito contato, não tinha uma amizade. O contato que a gente tinha no Jatobá era muito pouco. A gente mal se falava, porque ela é muito tímida e muito fechada quando você não conhece ela. E, na verdade, eu achava, tipo, uma antipática. Tipo, pô, a pessoa mó fechada, não conversa com ninguém. E aí o nosso contato foi bem pouco ali no Jatobá. E aí veio esse convite de precisar fazer uma gestão ali na sede, né? Como eu já trabalhava com isso, já produzia os meus próprios conteúdos, eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso de alguém. Eu falei, vou chamar a Brenda. E aí foi isso. E aí a primeira a gente entrou, acho que primeiro surgiu a empresa, a Efatá, e depois ela entrou lá na sede. Foi. Legal. Mas o que a gente percebe é que, olha como, de alguma maneira, havia uma certa inspiração de uma para com a outra, né? Sim. Você chegou lá primeiro, você falou, vai tomar meu emprego. Mas depois falou, peraí, as coisas estão se juntando aqui, em algum momento vocês se encontraram, os caminhos foram sendo, né, ali aproximados, seja através da UmaDemes, dos eventos que existem dentro da própria igreja, depois no vínculo de trabalho lá, né, em São Vicente também, e agora estão juntas, né, fazendo aquilo que Deus colocou na mão de vocês ser potencializados, né? Isso é muito, muito bom de ouvir e de saber e de ver essa sensibilidade que nem a Brenda estava falando, e provavelmente a Fran também, de sentir que o Espírito está guiando, né, em todas as decisões. Isso é importante para a gente quanto pessoas de fé, né? Que servem a Deus, né? E nisso de Espírito Santo conduz a gente até hoje. A gente tá fazendo captação, a gente teve diversas experiências onde... Ele tá batendo no microfone. A gente teve diversas experiências onde o Espírito Santo... Comigo, assim, né? Tanto que domingo no culto, o Espírito Santo, assim, pra mim, grava. E a igreja tava começando a ficar naquele clima de glória, sabe? Sim. Igreja pentecostal. E aí o Espírito Santo grava. Eu gravei. Tava todo mundo calmo, assim, glorificando. Daqui a pouco a glória começou a aumentar. Todo mundo começou a falar mais alto. E eu gravando. E eu mostrando a igreja, eu mostrava o púlpito, daqui a pouco a glória caiu, todo mundo começou a falar, começou um louvor. E isso são experiências que a gente vai tendo e que vão multiplicando essas experiências. A gente escuta, às vezes eu escuto o Espírito Santo falando, não grava. Aí eu, tá bom.
A Tem gente muito até disso. é engraçado porque nós falamos sobre isso, né? Falamos A gente sobre fala bastante sobre isso porque, por exemplo, o momento de louvor é um momento muitas das vezes particular ali da pessoa, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo, quando a gente grava algo na igreja, tá gerando prova social, tá gerando um testemunho, né, para outras pessoas que estão vendo ali e falam: "Nossa, olha, a minha vizinha tá na igreja". Uhum. E isso é um testemunho, Uhum. né, para levar outras pessoas para o evangelho. E a gente, eu falo a gente porque eu também sirvo na mídia e eu falo que a gente tem que ter esse, eu até usei o termo feeling espiritual ali na hora, de fato, né, de ter a sensibilidade do Espírito Santo de, não, isso aqui, ó, ele quer que eu grave, então eu vou gravar. Tira essa foto, Uhum. tira essa. Até brinquei, falei, não liguem o flash na igreja, não, né, É. Fran? Por Não, favor, não acendam nunca, o flash na igreja. jamais. Mas é interessante você falar isso, porque de fato, servindo, ou enfim, profissionalmente, fazer para a glória de Deus, significa ser guiado pelo Espírito Santo também, Até porque o né? Espírito Uhum. Santo ele é educado, né? A gente não pode postar Exatamente, qualquer coisa nas redes sociais. Exatamente. exatamente. E a gente precisa ter esse discernimento, que é o que ele está chamando de feeling, mas é esse discernimento É, de entender o momento, de entender o que Deus quer naquele momento, né? E a gente precisa estar sensível. Até porque a gente precisa sempre ter essa visão de que o serviço não é para nós mesmo. sim, Não termina em nós, nós só somos as ferramentas, os instrumentos para entregar de fato o serviço a Deus, o culto a Deus. Então a gente precisa ter essa sintonia com o Espírito mesmo para apontar e glorificar a Deus em todo o tempo, né? Mas ainda falando dentro desse ambiente de igreja, vocês chegaram numa geração, talvez com um pouquinho mais, entre aspas, de facilidade, em todos os sentidos, por conta da abertura que se houve nos últimos tempos de fotografar, de filmar, de levantar um celular no meio da igreja, né? A gente vem de um tempo, não que eu seja velho, mas existe uma igreja antes dessa geração que teve um pouco mais de dificuldade de lidar com essas situações de fotografar, de imagem, de Uhum. captar áudio e imagem, né? É, em todo o tempo. Era muito específico, num aniversário da igreja, num congresso, num jubileu, mas todo culto alguém está fotografando, filmando, não era comum. Eu não sei com vocês, se vocês chegaram ainda, mesmo dentro desse tempo, desse contexto que nós estamos, sentiu alguma dificuldade dentro da igreja, algum olhar torto, uma certa barreira, né? Fiquem à vontade, não precisem. Total. No Tá? começo era bem difícil e dentro do que você está falando sobre essa sensibilidade, você precisa não só sentir o espiritual, o momento certo de você captar, mas sentir a pessoa, sentir quando ela se sente desconfortável e não quero aparecer. sim, Sabe, tem algo, a Bíblia diz sobre um versículo de quem é espiritual discerne as coisas que são espirituais. Né? Então, você olhar e entender, aquilo vai gerar um testemunho, aquilo vai propagar o evangelho ou aquilo vai ridicularizar. sim, Né? Porque uma coisa é a gente olhar e entender o que está sendo transmitido. Um falar em línguas, um rodar, é normal pra gente. Só que uma pessoa que não é cristã, como que ela vai enxergar aquilo? sim. Uhum. Entendeu? Então, é entender isso, sabe? Que momento. E aí, isso precisa, muitas vezes, acontecer lá no secreto. Isso Né? aí. Porque se você está servindo ali, não é a mesma coisa. Né? Quando a Sim. gente está ali trabalhando, quando está na escala, você não consegue cultuar da mesma forma quando você não está na escala. Então, muitas vezes, a mídia, e a maioria das vezes, eu estou na igreja e eu estou com uma câmera na mão, eu estou trabalhando. A maior parte do tempo. Então, se eu não tenho o meu secreto, não existe foto. Entendeu? Não tem como eu captar esse momento espiritual, sabe? Não tem como eu trazer esse ordinário ao extraordinário, sabe? Que é mostrar o evangelho. Então, isso tem que acontecer lá na minha casa, Exato. entende? Isso Então, se aí. não tem isso, não tem como estar na escala. É basicamente isso. A questão também do secreto, ele envolve a criatividade. Então, porque o Espírito Santo me falou assim, a criatividade vem de mim. Então me busque. Então tem que buscar ele. E eu tenho até acompanhado uma artista que ela faz quadros, né? E ela fez um quadro, parecia cheio de pontilhados, assim. Eram pontilhados do lado esquerdo e do lado direito. São 2 quadros. E ela falou assim, esse quadro aqui simboliza a abertura do mar. Quando o povo foi passar.
E ela falava assim, o Espírito Santo me conduziu, me fez chegar nessa criatividade para poder produzir esse quadro. E eu fico assim, é assim também com a mídia. Se a gente não busca no Senhor, a gente não tem a criatividade de fazer um vídeo legal pra igreja, sabe? Que vai atrair a galera pra ir pra igreja. Exatamente. A gente tem falado isso, né, nas nossas reuniões lá na nossa comunidade também. Não adianta você simplesmente pegar a câmera e tirar foto. Você tem que entender a importância daquilo, tem que ter o teu secreto, tem que entender para quem você está fazendo, o porquê que você está fazendo, porque vai além de uma foto, né, de um vídeo gravado. Vai muito além. Às vezes, a gente costuma sempre dizer, a gente não tem a noção de onde chega o nosso conteúdo. Né? Eu já vi testemunhos de pessoas que foram alcançadas por ver um simples history com uma foto e viu vou naquela igreja. Não conhecia ninguém da igreja, não tinha nenhum parente nem amigo, viu um history, um Reels, não sei, falou, eu vou lá. Então, a gente vê que o Espírito Santo age quando a gente, de fato, está com o nosso coração apontado para o lugar certo, para Ele, né? A gente tira a foto para Ele. A gente não tira foto para mostrar a ninguém, a gente não tira foto para que a gente ganhe seguidores, né? Para o nosso perfil da nossa igreja ganhar seguidores. Não, é tudo apontando para Ele, de fato, né? Com propósito, foto, imagem, conteúdo, tudo com propósito, né? Na verdade é isso, é o poder da mensagem por trás do vídeo, do history, da foto, da fotografia. Tem uma mensagem, né, intrínseca, que é a mensagem do evangelho. Mas como assim? É a comunicação não verbal, através de uma imagem, né, que você posta através de uma rede social, de uma plataforma, e aquilo ali, o Espírito Santo vai traduzir aquilo no coração de quem viu. Né? Então, a gente fala muito sobre isso e pelo menos tem essa compreensão. E é esse entendimento que eu acredito que todos nós devemos ter, que está trabalhando, eu me incluo nisso, porque a gente acaba passeando por essas áreas, né? Eu estive no começo do nosso, sempre acompanhando, quando iniciamos esse trabalho um pouquinho mais forte com relação a mídias, mas é exatamente isso, não é uma fotografia em si só, não é um vídeo em si só, é a mensagem que está intrínseca nisso, que o Espírito Santo pega e traduz no coração de quem ele quer alcançar, né? Então é sobre isso, isso é poderoso, né? Saber que você, talvez, essa informação ela gera em nós ainda mais responsabilidade, ainda mais valor, ainda mais comprometimento, porque olha o poder de um conteúdo, seja uma foto, um vídeo, pode transformar uma geração. Uma vida alcançada pode resultar numa geração transformada. É forte isso, né? Demais. Eu ouvi uma vez também do Espírito Santo falando sobre isso, né? Sobre usar essas imagens, esses vídeos para entrar em lugares onde muitas vezes a gente não consegue entrar e chegar em lugares onde a gente não consegue chegar. Às vezes a minha vontade é de estar lá do outro lado do mundo, no Japão, na França, qualquer lugar, pregando o evangelho, mas nós não temos condições financeiras para isso. Então, como que eu posso chegar até lá? E aí foi onde o Espírito Santo ele me entregou essa ferramenta. Pode, né? Hoje não tem desculpa. E eu sou muito prova viva disso, que eu tenho um vídeo na minha rede social que ele tem 1,5 milhão de visualizações. Então, assim, eu conheço muitas... nossa, foram tantas mensagens que até, acho que tem comentário até hoje para responder. E algumas pessoas me mandaram um direct. Então, algumas delas se tornaram minhas amigas. Legal. Então, pessoas que são da mídia, e aí falando suas dificuldades, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, que me mandam mensagem falando das suas dificuldades, e ali eu posso dar alguma orientação, sabe? Então, assim, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, sabe? Que aí cabe a nós sabermos usar ela. Exatamente. Sabedoria. Eu quero essa mentoria aí. Ó. Não é para eu ganhar seguidores. Em nome de Jesus ser conhecido. Vamos deduzir que de quantas visualizações? 1,5 milhão. Na época, eu ganhei 5 mil seguidores. Todas as vezes que eu abria, que eu atualizava o meu Instagram, eu ficava 100. E eu, gente, o que aconteceu? O que eu fiz aqui que não para de chegar gente, seguidor e comentar? Sério, foi surreal. Vamos imaginar, vamos deduzir que metade dessa 1,5 milhão de visualizações foram pessoas que assistiram talvez 2 vezes. Nós estamos falando de 750 mil
Sabe o que é isso? Talvez na sua vida inteira você não vai conseguir falar fisicamente, pessoalmente, para esse tanto de pessoas. Talvez, né? Porque Deus pode fazer tudo também. Por isso que eu coloquei o talvez. Mas você falou através da ferramenta que Deus nos proporcionou para essa geração. Né? Então é isso que a gente precisa entender, que as pessoas precisam entender. E é por isso que vocês estão aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo e de repente estão dentro dos ambientes que nós também já estamos, igreja, servindo em alguma área, e está fazendo por obrigação, está fazendo porque está faltando, vou fazer, coitado do pastor, coitado da igreja, porque eu não tenho nada para fazer aqui, não me enxergo em nada. E aí, sem proposta, não, tem um propósito poderoso nisso, né? Você viveu isso, você também está vivendo isso, e é sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de dar um workshop na igreja recentemente, e aí no final algumas pessoas tinham a oportunidade de fazer uma pergunta, e uma das líderes estavam, sabe, meio que aflita, e ela perguntando, o que eu posso fazer para motivar as pessoas a servirem na mídia? Eu falei assim, olha, é complicado, realmente é complicado quando a pessoa não entende, sabe? Não é o propósito dela aquilo, e aí às vezes só colocam ela lá porque ela tem um iPhone. Porque geralmente hoje a maioria das pessoas que estão na mídia, elas estão lá porque elas têm um telefone legal, então elas são introduzidas ali. Só que na realidade é justamente o que você acabou de falar, existe um propósito para aquilo, entende? A pessoa foi chamada especificamente para aquilo, e eu acredito muito que eu fui chamada para isso, sabe? Na época em que eu era inconstante, eu também tinha muito aquele versículo na minha guardado, que era, cada membro tem a sua função. Eu falava, eu não tenho função nenhuma, eu não sou um membro, então, porque não é possível, eu não me encaixo em absolutamente nada. E aí eu falava, meu Deus, eu não me encaixo em nada, eu não faço nada, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é, vou limpar um chão, vou limpar para a glória de Deus. Essa consciência já tinha fixado aí. Fixada isso. E aí foi. E aí hoje eu falo, meu Deus, é exatamente isso. Se é para pregar, então uns pregam com microfone, outros pregam na cadeia, outros pregam em outros lugares. A ferramenta que Deus me deu foi uma lente. É isso aí. Exato. Legal. Fala um pouquinho mais sobre a diferença aí de... Obviamente que eu tô fazendo essa pergunta, eu sei só um pouquinho, tá, gente? Filmmaker, storymaker, esses termos novos que têm sido usados no meio das mídias sociais, pessoas que trabalham com conteúdo. Explica aí um pouquinho a diferença. O que é na prática, no dia a dia, para quem está nos assistindo entender e falar, pô, já faço isso e não sabia. Ou eu pensei que era outra coisa. O storymaker, ele faz os registros e posta nos stories na mesma hora, assim. Ao vivo. Então é a captação em tempo real. Tempo real. E que vai alimentando os stories, né? E o videomaker, ele vai gravando e depois de um tempo entrega o vídeo, tem aquele vídeo pronto. Tem o processo da edição. O storymaker, ele já tem tudo prático, né? Então, que nem já tô ali na igreja, já gravo, escrevo uma coisa e já posto, assim. Essa é a minha dinâmica hoje na igreja. E no caso do storymaker que posta praticamente em tempo real, né? Ainda assim usa recurso de edição na hora ali? Depende um pouco de como é que trabalha. Assim. Mas é possível fazer isso? É possível, sim. É que depende, né, também. Igreja de parede preta, então às vezes você usa menos recursos ou mais, né? Sim. Agora já a igreja pentecostal aqui já é a parede branca e azul, então você usa uma outra dinâmica, depende muito. A gente é da parede preta, mas a gente é pentecostal também. Lá o pessoal dá uns glória forte, viu? Legal. Inclusive, na última, há 2 cultos atrás, se não me engano, o pessoal pegou umas imagens lá e tal, uns stories. Eu até estava brincando com uma das nossas amigas, que lá, como é uma comunidade relativamente pequena, a gente tem contato próximo com as pessoas, né? Aí eu mostrei, olha, Denise, te pegaram assim e tal. Ela, não faz isso, não sei o que, brincando. Mas é que as situações vão acontecendo, né? E a gente tem esse trabalho de fazer, que é o Storymaker lá também, né? Faz na hora, a Laisa, inclusive, esposa do Vitor. Um abraço, e Laisa. E a Mel também, a Mel. A gente tem essa dinâmica que eu acho até interessante. Eu já vi, por exemplo, não sei até se eu comentei para o Alan, eu vi um testemunho de uma pessoa que estava ali no Instagram e estava rolando um culto já, e ela viu o history, se trocou, foi para a igreja. Foi impulsionada pelo Espírito Santo, né?
ir para a igreja. Talvez ela não queria ir naquele domingo e tal, naquele culto. E ela foi. Então, isso é importante também, né? Não só ter o conteúdo gravado, enfim, para soltar depois, mas ali no tempo real mostra as coisas acontecendo. Isso é legal, né? Sim. Humaniza, né? Traz a pessoa para dentro do momento, faz ela participar. Essa é a grande ideia, né, do Storymaker, né? Fazer com que a pessoa participe daquele momento como se ela estivesse no ambiente, não é isso? Ou tô errado? Exatamente. Às vezes não a entendi pessoa tem um pré-conceito ali, né, de isso é chato, ou as pessoas estão ali de terno, não vão falar com você. Então, a nossa ideia é justamente isso, né? Mostrar para as pessoas que todo mundo fala com todo mundo, que todo mundo dá risada, que tem seu momento humano, mas também tem seu momento de fala sério, de descontração, de louvor, de adoração, que você pode chorar. Então, Sim, a isso. ideia é justamente essa. Mostra o fato acontecendo naquele tempo, né? Exato. Como se fosse dentro da cena, mais ou menos, né? Essa é a grande ideia, levar a audiência para dentro da cena, né? Ai, tô me sentindo no culto. Exatamente. E mostrar que são pessoas comuns também, né? Sim. Porque a gente já teve testemunho lá na nossa comunidade mesmo, de pessoas que não eram, né, cristãs, não eram da fé, e aí começaram a ter contato, né, conviver, e viram, nossa, é isso? O Vitor aí. Pô, O ele Vitor é um também testemunho almoça, ele disso. também toma banho, né? Ele também toma café, faz churrasco. Esse cara gosta de churrasco. E ajuda, isso aí ajuda, né? Ajuda Claro. demais. É isso, na verdade, nós não somos alienígenas, né? E o povo precisa saber que nós não somos alienígenas. Somos um povo escolhido por Deus, mas nós interagimos, nós somos seres sociais, interagimos com as pessoas, temos nossos valores, temos nossos princípios, né? Mas nós interagimos e queremos interagir sim, né? Nós não produzimos conteúdo para dentro, nós fazemos conteúdo para alcançar exatamente, principalmente os de fora, e para edificar os de dentro, não é isso? Então, esse acho que é o grande lance de quem trabalha com conteúdo, com rede social, é entender que para além de edificar os que estão dentro, é alcançar principalmente os que estão do lado de fora, né? Essa é a responsabilidade da galera que produz, né? E falando em responsabilidade, e já voltando naquele assunto do olhar torto, meu algoritmo do Instagram me recomenda vários creators também e videomakers, storymakers de igreja. E alguém compartilhando, né, o dia a dia na igreja, na produção, eu vi muitos comentários de tipo assim, pra que mídia na igreja? E eu fiquei chocada, eu não esperava aquilo, eu não sabia que tinham pessoas que pensam assim, que elas acham que é inútil o nosso serviço, que não precisa, é só adorar a Deus e tá bom, tipo, não precisa registrar. Sim. E a gente tá falando exatamente de propósitos, do que cerca a importância da mídia, né? Você vê que é uma falta de conhecimento tremenda, porque a gente só conhece a verdade porque registraram no material da época o conteúdo que hoje a gente Forma conhece. de comunicação da época. Forma de comunicação, né? Os escritos em papiro, né, no material que existia na época foram registrados e por isso nós hoje conseguimos acessar esse material compilado. Então, quem sabe de repente, daqui a um tempo, né, não tão distante, as pessoas não consigam ter tanto acesso a esse, mas os registros visuais, fotográficos estejam espalhados por aí e alguém fala, isso aí não me é estranho. Sim. Eu já ouvi falar sobre esse negócio que as pessoas estão juntas, cantando, levantando as mãos, né? Então, de repente, essa pessoa não entendeu que a ideia, o lance é exatamente esse. Esse é um meio de comunicar quem é Jesus Cristo, né? Até porque a gente fala sobre contextualizar, né, a igreja, não se vender por princípios, né? Não como é que negociar princípios. A gente não negocia, mas a gente contextualiza com o tempo, com os tempos atuais. A gente está na era da informação, das redes sociais, vamos para lá, né? Vamos falar de Jesus lá nas redes sociais. Aliás, seria um grande erro se nós não estivéssemos. Exatamente. Como num passado não tão distante. Nós deixamos de estar na cultura, na educação, no esporte, no jornalismo, nas áreas que nós chamamos as áreas de influência. A igreja deixou por muito tempo de estar nessas áreas. E agora, estão entendendo que nós devíamos estar desde sempre, estão tendo uma certa dificuldade. Estamos avançando, mas com certas dificuldades. Então,
se nós não estivéssemos, como o Felipe falou, nesse contexto da era da informação, do digital, da tecnologia, seria mais um grande erro. Com Né? certeza. Mais Sim. um grande A erro. mídia hoje é a nova versão daqueles panfletinhos de evangelização. Exato. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Mas e olha só, olha a diferença, né? O panfletinho de um tempo atrás teve o seu poder para aquele tempo. O alcance para aquele tempo. Uhum. Né? Funcionou muito. Funcionou muito para aquele tempo. Para esse tempo, nós temos outros recursos que têm um alcance muito maior, com muito mais velocidade, né? E com muito mais eficácia, que é exatamente a tecnologia. A tecnologia. Estamos falando aqui usando todos os recursos tecnológicos que falamos isso aqui no último, né, Felipe? Esse conteúdo vai ser visto por gente em Portugal, Como Estados a Unidos. Fran compartilhou. Uma Fran compartilhou. Exatamente. Ele tem alcance de alcançar lugares que nós talvez nunca chegaremos fisicamente. Quer mais resposta do que isso? Né? Quer mais evidência de que isso é para glorificar a Deus? Né? Então, eu acho que essas pessoas precisam abrir a cabeça para o tempo que Deus tem para a igreja dos dias atuais. E aí, hoje a gente vive na era da informação, a gente tem conteúdos a toque de caixa, e a gente está entrando na era da inteligência artificial. Eu vi a Ariana me mandou, a Ariana que sempre nos acompanha, uma igreja fazendo seus avisos, Eu achei isso aqueles genial. vídeos que criam com o véu 3. Eu vi hoje. Meu, Genial, tipo achei. Noé dando recado de que vai ter vi. culto semana Eu que vi vem hoje. na igreja. Eu vi Da isso Bia hoje, falando com as acredito. crianças, né, Exato. da professora. Como é que vocês enxergam isso? Com certeza, na minha opinião, isso pode ajudar muito, mas também tem o lado contrário, né? De talvez alguém utilizar de algum vídeo, de alguma artimanha para manipular, enfim, de repente colocar palavras em que o pastor ministrou que não era nada a ver do que, né? Como é que vocês enxergam isso em relação à criação de conteúdo, ao trabalho de vocês? Assim, é muito vantajoso. Assim, é que nem a rede social hoje. Você pode usar ela, o Instagram ali em si, para o bem ou para o mal. Né? A inteligência artificial é a mesma coisa. Né? Pode ajudar no nosso dia a dia, uma edição de vídeo, uma edição de fotografia, uma criação de roteiro. O ChatGPT é uma inteligência artificial. Então, assim, tem vários recursos. Mas, por um lado, perde nesse sentido de poder pegar um conteúdo e criar um burburinho, né? Eu também acho que, por outro lado, perde esse lado humano, né? Então, assim, eu sou muito a favor de humanizar. Antes, os perfis das igrejas eram como? Só panfleto avisando o culto, banner, né? Então, assim, aí então entrou o nosso trabalho, né, da criação de vídeo, fotos, e aí se você criar ali uma inteligência artificial de um pastor e colocar ele robótico falando, eu acho que isso não vai atrair a atenção de absolutamente ninguém. Então, é bom e é ruim, tem que saber usar. E tem um ponto também aí, né, que vocês vão concordar, é que também as pessoas deixam de trabalhar a questão exatamente do que a Brenda falou no começo, criatividade. Né? Que nós falamos também num outro podcast, o Deus criativo, que é o nosso Deus, e nós temos essa partícula em nós, dada pelo próprio Deus, a gente deixa de aperfeiçoar, de trabalhar sobre isso. Quando a gente passa a usar totalmente os recursos, né, de inteligência artificial, né, às vezes para escrever um texto. Obviamente, você quer escrever um texto, quer fazer correções, ou trabalhar melhor um texto, você vai usar uma inteligência artificial como o ChatGPT. Mas se você não der uma base legal das suas ideias, né, aí fica muito, muito ruim, né, o negócio. Eu acredito muito nisso. Você pode usar, mas você tem que ter uma base. O ChatGPT, ele não substitui o ser humano. Ele não é humano. Todas as informações que ele dá, que ele compila, são bases das informações do mundo inteiro. Então, ele trabalha, na verdade, com informações compartilhadas por milhões de pessoas. Né? Então, acredito que a gente só tem que tomar cuidado para a gente não perder a criatividade que Deus
nos Exato, proporcionou, até né? porque uma das primeiras frases que a gente lê na Bíblia é Deus criou. Deus criou, Né? verdade. é o Deus criativo. Tem uma Deus... coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir roubar, que tem uns vídeos bem legais que a gente faz, que assim, todo mundo copia, faz, e obviamente nós copiamos também, que é você abordar o pastor ou um irmão, assim, a pessoa tá conversando, do nada a gente chega e fala 3 livros da Bíblia com a letra tal. E aí a Já pessoa vi fica isso, viu? desesperada Até esquece que tem os livros. e até esquece o nome. E agora? Então, a inteligência artificial nunca vai conseguir Exato. entrar Fazer nisso, isso. entende? Então, É. quanto mais humano, mais você vai conseguir chamar a atenção das pessoas. Sim, É verdade. sim. No contexto, no perfil da igreja em si, faz mais sentido humanizar, né? É legal, assim, também falando do contexto da igreja, né? A minha avó, ela filha, eu já vi ali um bebê com um cachorro andando na pista. Eu falei, vó, é inteligência artificial, não Minha mãe. acredita. Então, É. assim, nossa igreja já tem mais de anciãos, assim, né? Mais senhorinhas, então talvez já usar inteligência Não artificial faz. não daria muito certo. Até explicar pra elas o que era computador. Acho que não colaria Ai, muito ai. bem. É Sim. verdade. Deixa eu falar algo com vocês. Vocês são uma agência que atende não somente o público cristão, atende todo mundo, Sim, Eventos, aberta a todos os aberto públicos. a todos os públicos, tá? Agora, o que eu queria ver com vocês, que vocês compartilhassem com a gente, era o seguinte: como vocês são abertos a todos os públicos, como que vocês lidam com a questão de não negociar princípios da fé, né, para não perder um cliente, para atender um cliente, para atender uma demanda, um serviço, ou até um conteúdo que talvez possa chegar ou já chegou até vocês, que de repente, poxa, esse conteúdo aqui não me deixa em paz, não me deixa confortável. Como vocês lidam com isso? Porque a tônica do Carral, que a gente tem conversado aqui, né, Felipe, é exatamente isso. É o posicionamento dos filhos, né, em várias áreas, mas que além de serem relevantes naquilo que estão fazendo, inspirar, compartilhar a fé sem negociar os princípios. Como que vocês lidam? Já aconteceu, né? Fique à vontade. Já aconteceu diversas vezes comigo. Assim, é difícil porque geralmente quando um cliente chega para mim, obviamente que eu não vou perguntar para ele se ele é cristão ou não, né? Às vezes a pessoa fala que foi de indicação, eu te conheço porque eu te vi na sede, o fulano te indicou, então eu já sei mais ou menos quem é a pessoa. Sim. Mas às vezes eu não vou perguntar também o tema que a pessoa vai fazer. Geralmente ela fala, é um infantil, é um adulto. Então já aconteceu de ir em um aniversário que era um carnaval. Quando eu cheguei, meu Deus, Senhor Jesus Cristo da glória, o Senhor sabe, né, Pai? Que se eu soubesse, eu não estaria aqui, mas eu vou fazer o meu papel de cristã, que eu sou luz. E eu preciso continuar sendo luz aqui nesse lugar. Então, assim, se eu soubesse antes, talvez eu falasse que não teria data, entendeu? Se eu pudesse colher ali informações, né, melhor antes. Como que vai ser essa festa? Tem algum tema? Óbvio que hoje eu já filtro melhor isso. Mas às vezes, sabe quando você esquece e acaba acontecendo? E recentemente aconteceu de novo. E foi justamente um carnaval. Nossa, mas aquilo me deixou mas tão desconfortável, juro que eu queria ir embora, assim, no meio do negócio. Mas eu permaneci ali, eu falei, eu preciso me manter. A Bíblia não fala que eu preciso ser luz no meio das trevas? Sim. Então eu vou e até tem continuar. o fato também de honrar o compromisso que você assumiu anteriormente, né? Exatamente. Seja o seu sim, sim, o seu Isso não. não. E aí, Exatamente. mas por isso que eu perguntei se vocês atendiam todos os públicos. E sim, estão abertos a todos os públicos, né? E você, Brenda, teve alguma experiência nesse sentido? Eu tive, na verdade, eu participei de uma produção de um curta-metragem de terror infantil. Então, foi uma coisa muito nova pra mim, assim. E como fazia parte da formação e tal, foi tenso, né? Porque era um terror infantil, era um monstro atrás da porta. Só que o clima ficou pesado, a casa que a gente tava trouxe uma energia, um negócio assim. Aí eu falei, gente, tá esquisito isso aqui. E eu não me senti bem no dia, eu senti algo espiritual mesmo. E eu entendi que não é isso que o Senhor quer que eu faça. E aí outras oportunidades surgiram, Brenda, bora fazer essa produção. Opa, não vou poder participar. Tem outro evento, outra coisa pra fazer. Mas eu tive a convicção de que não era pra eu estar produzindo esse tipo de coisa, né? Mas já
Já produzi também estive no bastidores de um clipe de uma igreja católica, tipo, de um grupo, assim, sabe? E aí foi uma experiência bem, bem diferente, assim. Mas é isso, eu vou entendendo a experiência que eu tive espiritual e que me afetou mesmo, que eu senti, eu falei, não quero mais produzir esse tipo de coisa. Acho que a Igreja Católica eu já fiz alguns casamentos, o impacto não é tanto quanto a um carnaval, sabe? Foi um negócio assim. Eu acho que se a pessoa tivesse chego antes, às vezes eu vejo a gente acompanhando alguns profissionais, você vê que a pessoa é cristã e aí tava fotografando num sambódromo ali, literalmente no carnaval. Eu falo, cara, você pode me oferecer o dinheiro que for para fazer. Se eu soubesse que era para aquilo ali, eu não vou fazer. Entendeu? Então, como foram festas em que eu não sabia, eu falei, acho que tá tudo bem, acho que o Senhor vai me perdoar, porque eu realmente fui na inocência, sabe? Sim. Mas se a pessoa falar, eu te dou tanto para fazer isso, infelizmente não faço. Não negocio os meus princípios. Eu vi um podcast que o irmão falava justamente isso. Ele falou, eu podia estar... Ele tem uma empresa de, se não me engano, de serralheria, essas coisas. Ele falou, olha, eu tenho estrutura, tanto de documentação, para atender prefeituras, governos, enfim. Hoje, dependendo das propostas que eu tivesse aceitado, era para eu estar milionário. E ele falou, mas eu não negocio esse tipo de coisa, né? Eu não negocio. E é justamente esse tipo de influência que nós precisamos ter, né? Como cristãos, como pessoas que seguem a Jesus, que de fato são luz aonde Deus coloca, né? Isso é importante. Mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. O papo está muito legal. Eu tenho certeza que as pessoas têm aprendido e têm sido inspiradas, né? Exatamente, pela Brenda, pela Fran. E eu queria que vocês, Brenda e Fran, deixassem uma mensagem, cada uma de vocês, olhando para aquela câmera ali, para quem talvez quer iniciar no audiovisual ou já faz parte do audiovisual e tem o desejo de servir na igreja ou de iniciar de alguma forma, como essa pessoa pode também influenciar onde Deus coloca ela ali com a câmera, com o celular. Deixa essa mensagem para nossa galera. Eu vou deixar o versículo que eu carrego, assim, que é base para minha vida, que é sobre tudo quanto fizer, faça para a glória de Deus. Se for no audiovisual, então exerça isso, não olhando para o pastor ou para o líder, porque muitas vezes você vai olhar e nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos. Então, se esse é o propósito pela qual o Senhor te chamou para exercer, olha para Ele, e se Ele abriu as portas, se Ele abriu o caminho, pode passar, porque o mar ele não vai se fechar enquanto você estiver no meio. Vai, segue firme nesse propósito. Amém. É isso. Amém, glória a Deus. Eu vou vir aqui com a parte mais técnica, mas vai abençoar. Não se limite, comece com o que você tem, que o Senhor vai prover tudo para você. E busque estudar conhecimento, porque agrega muito e vai aperfeiçoando. O Senhor vai te capacitando. E é isso. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar um recado rapidinho para que você continue sendo influência onde Deus te colocou. Não importa se é no audiovisual, se você é professor, né? Se você é músico, onde Deus te colocar, o nosso papel é ser luz. E a Bíblia fala, pregue em tempo e fora de tempo também, né? É isso aí, gente. É isso aí. Esse é o grande propósito. Eu tenho certeza que você está sendo inspirado, né, durante todos esses episódios e também neste aqui. Mas antes da gente finalizar, eu quero mais uma vez agradecer, né, a Brenda, a Fran, por terem aceitado o convite de estarem aqui conosco no Carral, compartilhando um pouquinho da história de vocês, o que vocês têm feito, né, o trabalho de vocês. E mais uma vez eu digo que, mesmo que vocês ainda não tenham notado, talvez não tenham notado, mas tem pessoas que se inspiram naquilo que vocês fazem, no que vocês estão construindo, e isso é muito legal, porque a gente tem a capacidade de influenciar outras pessoas a serem relevantes e que também apontem para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite aqui, meu e do Felipe, para estarem aqui. É isso aí, Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai deixar o contato da agência, quem quiser contratar,
entra lá no Instagram delas, no perfil, né? Que eu tenho certeza que elas vão atender vocês com excelência. É isso aí. Curta, compartilha, inscreva-se no nosso canal e Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe vocês.